Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Bom dia, com muita alegria. Amém? Glória a Deus. Quem está animado aí, dá um aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa igreja é animada, rapaz. Antes de eu começar a ministrar, você já faz eu rir, tá vendo? É muita doideira. Não, Fernandão? Isso aí é uma doideira. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui com os irmãos. Todos os dias que eu estou aqui, eu estou feliz, tá, irmãos? Amém. Não estou aqui com peso, não estou aqui com pressão, nada. Estou aqui feliz. Para a glória de Deus. Amém? Amém. E é importante, né? Tem alguns irmãos que ainda não sabem, né? A pastora falou aqui na hora que ela estava orando, de quando a gente está fazendo o período, né, de jejum de 21 dias, a gente toma a ceia todos os dias, né? Uma vez eu comentei com um amigo meu e ele crê mais na lei, né? Aí ele perguntou, comentei com ele que a gente tomava ceia todos os dias durante o jejum de 21 dias, né? Ele me perguntou assim, onde está isso na Bíblia? Aí preferi não discutir com ele não, sabe? Mas, na verdade, o que a Bíblia diz é que nós devemos tomar todas as vezes que nós nos reunimos em memória de Cristo. Né? Quando você encontra com um amigo na casa dele, vocês deveriam estar tomando a ceia. Né? A gente faz na igreja uma vez no mês, só por conta de questão de organização do culto, essas coisas, né? Mas, certo seria talvez, não estou falando que existe um certo e um errado, né? Mas todas as vezes nós fazemos memória de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero dar um testemunho também a respeito dessa questão de jejum, né? Quando nós começamos a fazer um jejum, quando nós entramos num propósito de jejum, a gente percebe muitas coisas se movimentando ao nosso redor, né? Na nossa vida, às vezes na saúde, às vezes nas finanças, às vezes com os filhos, às vezes com o cônjuge, né? E muitas pessoas têm medo dessas coisas que acontecem durante o jejum, mas eu quero te dizer uma coisa. O diabo ele não age, ele reage a algo que Deus já tem preparado para a sua vida. Então toda movimentação que você percebe que é algo assim inesperado que está acontecendo, é só o diabo agitado querendo resistir à bênção de Deus na sua vida. Amém. Mas as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. E no último jejum que nós fizemos de 21 dias ano passado, eu disse que queria dar um testemunho. E nós colocamos, eu e a Jéssica, nas nossas fichas, alguns alvos nossos, né? A gente morava num apartamento pequeno, a gente queria mudar de casa, né? E logo após que terminou o jejum, a gente encontrou essa casa, né? Para a glória de Deus. Então, glória a Deus, hein, irmão? Glória a Deus! Aleluia, Vamos se alegrar com aqueles que se alegram, glória. Amém. E a gente tinha colocado que a gente, desde o ano passado, a gente queria comprar um outro carro, né? E o carro que a Jéssica andava já estava bem velhinho, né? E nós colocamos na ficha e vamos falar assim, não vamos acelerar não, vamos deixar Deus trabalhar, vamos com calma, né? E aí, semana retrasada, irmão, estava em casa, era um dia que eu ia trabalhar, mas não lembro o que aconteceu, que eu não fui trabalhar. Aí eu fiquei em casa, tô lá deitado, eu não gosto muito de ficar parado não, sabe? Do nada parece que um bicho me picou, eu falei assim, vamos sair, vamos ver um carro. A Jéssica olhou pra mim, eu falei, ela falou assim, o que você falou aí? Eu falei, vamos ver um carro. Ela, não quero ficar aqui assistindo televisão. Aí, falei com ela assim, não rapaz, você assiste depois, vamos embora sair. Tô te chamando pra sair. Tá perdendo a benção, hein? Eu tô te chamando pra sair. Aí falou, onde? Eu falei, passei ali, vi um carro. Falei, o carro que você queria, vamos lá. Cheguei lá, o vendedor levou pra outra loja. Pô, rapaz, chega o carro, estava aqui, mas estava na outra. Aí ligou para outra loja e falou assim, o carro está até aqui, mas foi vendido. Aí a Jéssica olhou para mim e falou assim, não, você está vendendo o carro. Eu falei, já sei por que isso acontece. Esse tipo de coisa só acontece quando Deus tem algo melhor para você. Amém. Né? Então, quando você quer muito alguma coisa, você chegar lá e você vê que não deu para você, não fica triste não. É porque Deus tem algo muito melhor para você. Amém. Aí foi, então vamos fazer compra, né? Vamos PJs, comprar essas coisas, né? Aí no meio do caminho eu peguei o telefone e falei assim, achei um carro. Falei, achei um carro. Abri lá, eu abro normal, todo dia eu abro para poder ver alguma coisa.
Eu achei um carro, vamos lá na loja. Aí cheguei na loja, falei assim, tinha um vendedor ocupado, eu fui entrando. Aí agora você vai sair entrando, mexendo nos carros, eu falei assim, eu sou comprador. Eu sou comprador, se eu não puder ver o carro, eu não posso comprar, né? E abri o carro, aí eu queria ver a reação dela, né? Ela entrou no carro, o olho dela brilhou. Ela falou assim, é esse carro. Eu falei, então é esse que nós vamos levar. Aí, cheguei pro vendedor, falei assim, ó, quero aquele carro ali, como é que faz? Ele assim, assim, assado, você paga tanto? Eu falei, tá bom. Eu falei, tá, que dia que eu posso ir buscar? Aí ele falou assim, ó, nós temos que passar a sua ficha. Eu falei assim, pode passar, eu tô querendo saber já o dia que eu posso pegar. Paguei num dia, na outra semana eu voltei, só vou pegar o carro. E pegamos o carro que ela queria, do jeito que ela queria, melhor do que ela tinha imaginado, para a glória de Deus. Pode dar uma glória a Deus, hein? Glória a Deus, aleluia. Mas sempre nos jejuns tem essas coisas mesmo, essas agitaçãozinhas, né, do diabo, né? Olha aquele pinche na coleira, né? 100% ódio. Fala mal do pinche não, pinche é de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Queria falar algumas coisas para os irmãos de hoje, né? Algumas coisas nós falamos aqui. Essa palavra estava queimando meu coração já há um tempo, poder falar sobre algumas coisas dessa palavra. Né? E sempre tento trazer para os dias de hoje, né? O momento em que nós estamos vivendo, no país em que estamos vivendo, né? Isso é muito importante a gente trazer o contexto para o nosso dia a dia. Irmãos, muitos têm vivido, não vou falar nós, vou falar muitos, né? Muitos têm vivido momentos de medo, momentos de terror, de incerteza, onde pessoas saem para trabalhar e não sabem se voltam para casa, né? E é nesse momento em que as pessoas, elas fazem uma autoanálise, elas fazem uma análise da vida delas. Nós temos visto muitas pessoas indo embora para o Brasil por medo, sim ou não? Sim. A pessoa fala que é saudade, amém, né? Mas a gente tem visto muitas pessoas voltando para o Brasil por medo, né? Mas nós não vamos andar por medo, amém. Nós vamos andar por fé. Amém. Muitas pessoas fazem uma análise, né? Muitos de nós passamos por determinadas situações nas nossas vidas e que às vezes nós temos que analisar: será que eu devo parar por aqui ou será que eu devo continuar? Né? Será que eu devo dar sequência nisso que eu estou fazendo ou será que eu devo parar por aqui? Às vezes tem pessoas que entram em situações na vida que vão vindo pensamentos sobre pensamentos, sobre pensamentos, sobre pensamentos, e algumas pessoas, talvez até mesmo pessoas que são de Deus, podem até pensar em tirar a sua própria vida, porque afinal o que ela pode pensar? Será que diante de todo esse sofrimento, será que talvez não seja melhor a minha vida parar por aqui? Ou será que eu devo insistir mais um pouco? Sim ou não, irmãos? Sim. Conheço diversas pessoas assim. Essa semana eu estive conversando com um amigo e a esposa dele, ela está passando por um quadro de doença crônica no pulmão, ela precisa de oxigênio para dormir, essas coisas. E eu estive conversando com ele, né, eles não vão na igreja. Falei, cara, e aí? Ele falou, rapaz, ela não quer, e se ela não quer eu não vou obrigar, eu não posso fazer nada por ela. Falei assim, rapaz, mas você tem uma visão, por mais que você não tenha ido na igreja, você tem um discernimento das coisas espirituais. Se Deus está te dando a visão, né, de que ela não crê, mas você tem a visão, foi pela sua cara, é ir para a igreja e levar ela. Porque é claro que ela não vai crer. O ambiente que ela frequenta, ninguém prega para ela a palavra. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Falei com ele, se você está tendo esse discernimento, você tem que mudar o ambiente. Quer dizer uma coisa, se você tem vivido em ambientes onde as pessoas não ministram a palavra, você também não ministra, muda o ambiente. Vai para um lugar onde as pessoas vão injetar fé em você. Amém. Porque toda vez que a pessoa começa a ter medo demais, a ter medo do futuro demais, a ficar ansioso, a fazer análise pensando em desistir, você pode ter certeza que é falta de fé. E toda vez que você estiver pensando em desistir, muda o ambiente. Mude o seu ambiente. Se aproxime de pessoas que vão ter uma palavra de Deus para você. Amém.
É muito bom, irmãos, quando a gente está com uma pessoa e você chega desanimado e a pessoa vira para você, vai dar certo. Você está desanimado, você anda pensando, né? Às vezes vou dar um exemplo, às vezes tá ali, né? O Lindão, esposa do Lindão, vulgo Lindona, e a Cléia. Quem aqui já teve filho? Vou dar a mão. O período que é bebezinho, irmãos, é fácil? Não. Não é fácil. Tem vezes que você tem que passar a noite em claro. Aí, acho que não sei qual que é pior. Você passar a noite em claro ou você dormir e acordar de 10 em 10 minutos, né? Não sei qual que é pior. Aí, você tem o seu filho. Aí você fica naquele negócio, que ele começa a te estressar. Sim ou não? Estressa ou não estressa, irmãos? Não deixa sozinho aqui não. Sim ou não? Sim. O filho é bênção, mas dá trabalho. Aí que você, quando está ali, se não vier alguém que já passou por aquela fase, fala para você, ó, fica tranquilo, você vai passar, você vai crer? Você acha que aquele sofrimento é eterno naquele momento, sim ou não? Sim. É isso que eu estou falando de ambiente. Se aproxime de pessoas que vão ter uma palavra de Deus para a sua vida. Amém. Sim ou não? Amém. E às vezes, como eu disse, pode ter pessoas com tanto sofrimento e pensamento sobre pensamento que podem pensar em tirar a sua vida. Aqui tem um ponto. Meu ponto de vista, para mim, eu acho que todo homem, ele deveria botar no seu coração a decisão de buscar a felicidade. Buscar a felicidade. Eu acredito que se todo homem colocasse no coração a decisão de buscar a felicidade, em algum momento ele iria encontrar. Ele iria buscar em coisas e mais coisas, mas no final ele iria descobrir aonde está a verdadeira felicidade. Imagina vocês, um homem que decidiu buscar a felicidade. Ele decide que quando ele se casar, após o casamento ele vai ser completamente feliz. Aí ele casa. E no dia a dia ele descobre que o casamento sim é bênção, o casamento sim é bom, mas ele não traz a felicidade completa. Aí esse homem decide ter filhos. E depois ele descobre que os filhos são bênçãos. Os filhos são bons. Mas também não podem preencher totalmente a felicidade. E esse homem agora, ele é casado, ele tem filhos e não é totalmente feliz. Então o que ele pensa? Eu preciso então ter uma casa grande, bonita, ter carros, ser um bilionário. Self-made man. Ser uma pessoa bem sucedida. Aí ele tem carros, tem casa ou casas, tem muito dinheiro. E ele descobre que todas essas coisas são muito legais. Todas essas coisas são muito boas. Mas elas não podem preencher totalmente a felicidade. Amém até aqui? Está alguma coisa difícil? Não. Todo mundo entendendo? Yes. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que Salomão foi esse homem. Salomão literalmente teve 1000 mulheres e teve que casar 1000 vezes para descobrir que o casamento, apesar de ser bênção, ele não pode preencher totalmente a felicidade. Ele é insistente nele. Teve vários filhos, teve muito dinheiro, muito poder. E Salomão, ele dá um resumo para isso. Em Eclesiastes ele diz que tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. O que eu disse aqui são coisas ruins, irmãos? Ou coisas boas? Coisas boas. Mas são coisas boas que não podem preencher completamente a felicidade. Salomão chega no seu último livro, no final, ele escreve que, olha, resumindo com as minhas palavras, o muito estudar é enfado da carne, né? E de todas as coisas, ele chegou à conclusão: o que você deve fazer é temer a Deus. Temer o Senhor. O que Salomão estava dizendo? A verdadeira felicidade está em temer o Senhor. Isso é muito poderoso, irmãos. Nós precisamos entender, todos nós que estamos aqui hoje. Olha para esse irmão. Pode colocar o tema, Sarinha, por gentileza, aqui na tela.
Olha aí, a luva. Falei com o Lego hoje, eu vou chamar você de luva agora. Vira para esse irmão que está do seu lado, tem gente que não gosta, mas vira para ele e fala assim, você é uma luva. Você é uma luva. Você é uma luva. Você é uma luva, exatamente. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Pode deixar essa luva aí, tá sabendo? Thank you. Você é uma luva, irmãos. Nós precisamos entender isso, que nós somos uma luva. Por que uma luva? Uma luva, ela é feita na exata proporção da mão. Sim ou não? Exata proporção da mão. O size exato da mão. Eu notei aqui algumas coisas só para mim poder não esquecer, que eu acho muito importante falar com os irmãos. Mas é quando a luva entra na mão que a luva passa a ganhar sentido. É somente quando a luva entra na mão que a luva tem um sentido. Eu quero dizer uma coisa, você é a luva. E sua vida só faz sentido quando a mão está nela. A mão de Deus. Amém. Uau. Glória a Deus. A luva sem a mão, quem é que usa luva? Levanta a mão. Pois é. Onde está a sua luva agora? Jogada em algum canto. Né? Jogada por aí, jogada aos cantos, em algum lugar pegando poeira, né? Sem propósito agora, porque a mão não está nela. A luva sem a mão não tem propósito. Vazia. Não tem utilidade, jogada aos cantos. Mas quando a luva entra na mão, muda tudo. Quando a luva entra na mão, tudo muda. A sua vida, que era vazia, agora ela está completamente cheia. A sua vida, que caminhava sem propósito, quando a luva entra na mão, ela passa a ter um propósito. Aquele que era jogado para os cantos, agora ele passa a estar em destaque. Por quê? Porque agora a mão entrou na luva. E sabe qual que é um fator muito interessante disso? Que quando a mão entra na luva, tudo que a mão faz, agora a luva pode fazer também. Isso é muito poderoso saber disso, irmãos. Quando a luva entra na mão, tudo que a mão faz, quando a mão entra na luva, tudo que a mão faz, a luva pode fazer também. Vocês lembram que Jesus disse, em meu nome, vocês vão expulsar demônios, falar novas línguas, comerão coisas venenosas e não morrerão, e porão as mãos dos enfermos serão Curados. Durante esse período de jejum, se alguém passar mal, acontecer alguma coisa assim, você encontrar algum endemoniado por aí, estende a mão para ele, ora. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Nós vamos impor as mãos dos enfermos serão curados. Nós oramos aqui, nós declaramos cura sobre a vida do nosso pastor. Amém. Semana que vem vai estar 0 km aqui. Amém. É, doideira. Doideira? Não. É isso, irmãos. Quando a mão entra na luva, tudo que a mão faz, agora a luva pode fazer também. A Bíblia diz que assim como ele é, assim também nós somos nesse mundo. Glória. Aleluia. Ele é a mão. Glória a Deus. Se ele não é doente, eu não posso ser também. Amém. Então, Gustavo, o que é uma doença? Uma mentira. A doença é uma mentira. Ela está ali. Mas quando você estender sua mão e orar, ela vai cair por terra. Amém. Porque a verdade é que você é 100% sarado, Amém. você é 100% santo, Glória a Deus. você é próspero, você é Amém. abençoado, você e sua casa servirão ao Senhor. Amém. É isso, é essa que é a verdade. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Poderoso és tu, Senhor. Ele diz que quando a mão entra na luva, agora ela ganha destaque, né? Hoje em dia todo mundo quer buscar relevância, né? Só sentar no Instagram que você vê. Todo mundo posta umas coisinhas. O Cleiton é bem engraçadinho lá no Instagram, pra quem não sabe. Ele fora, Na First Class, segue lá. Ah, e pra quem não sabe, tá sendo gravado? Tá.
estou com essa camisa aqui hoje, propositalmente, sempre que eu ministro, eu gosto de vir com essa camisa. Para quem não sabe, esse aqui é o Difflin, discipulando e formando líderes em nações. Uhul! Glória a Deus! Para você que é jovem, ou é pai de um jovem, ou conhece um jovem, eu tenho certeza que você está encaixado num desses três. Vem para cá, sexta-feira, 7h30, não é isso? 8 horas? Toda sexta-feira, às 8 horas, nós temos culto Difflin. Para os jovens, esse é um movimento que será o maior movimento da América. Posso ouvir um amém aí? Amém. Se você que é jovem, vem. Você que é pai de um jovem, traz ele. Se não quiser vir, obriga ele a vir, você é pai dele. Se você conhece um jovem, convida ele e vem junto. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a melhor coisa que o pai faz é no dia que o menino quer trazer ele. Porque no dia que ele crescer, que ele tiver os filhos dele, ele vai lembrar. Hoje eu sou quem eu sou, porque meu pai me fez ir na igreja. Minha mãe me fez ir na igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas hoje em dia, como eu estava falando, todo mundo quer ser influente, né, irmãos? Todo mundo quer. Não vou usar só essa palavra mesmo, somente influente. Eu pedi o Diego para colocar aquela luva ali. Ele tinha mandado outra luva. Eu falei, ô Diego, você tem uma luva aí parecendo a luva do Michael Jackson? Por quê? A luva do Michael Jackson, ela só é conhecida por causa de quem colocava a mão nela. Sim ou não? Sim. Ela poderia ser uma luva cara em qualquer outro lugar, mas ela só tem a relevância que tem por conta da mão que estava dentro dela. Só por causa do Michael Jackson, né? Eu falei que você trouxe a luva. Se a mão do Michael Jackson fez essa luva ficar conhecida, quanto mais a mão do Senhor sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. A mão do Senhor é poderosa, irmãos. Amém. Quando a mão do Senhor é sobre a sua vida, Ele enche ela, não é um pouquinho, é completamente. Amém. Aquele que pode encher todas as coisas, Ele também enche completamente na sua vida. Amém. Às vezes você pode sentir que o Senhor está te enchendo aos poucos, mas eu quero te dizer, Ele vai te encher completamente. Amém. Completamente, irmãos. Creia. Creia nessa palavra. Deus tem algo muito poderoso para nossas vidas e nós precisamos crer nisso. Quando você parar de crer, se aproxima de alguém que crê, porque ele vai contagiar a sua vida. Aleluia. Amém? Às vezes nós precisamos aprender a fazer isso, sabia? Às vezes, quando nós estamos assim, desencorajados, desanimados, às vezes nós nos retraímos um pouco, nos afastamos, não queremos assim muito contato, né? Mas eu quero dizer uma coisa, isso é um cilado do diabo. Quando você estiver desanimado, irmão, entre em contato com aquele irmão que terremoto de glória, estilingue de Deus. Esse tipo de irmão, porque esse tipo de irmão te contagia. Esse tipo de irmão, ele acende uma chama que estava apagando dentro de você. É como se você estivesse com uma brasa bem fraquinha e você chega próximo do fogareiro e aquilo te faz queimar novamente. Aleluia. Se mantenha próximo de pessoas de Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não mandei não, sabe? Não precisa de abrir não, tá? Eu vou ler aqui. Se você tiver condição de colocar aqui, Gênesis 22, 17, se não tiver, não tem problema. Gênesis 22, 17, tem uma promessa de Deus, descendência de Abraão. Uau, Pai do céu. Sabe, né? É um som do flash. Olha só o que diz. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Na King James ele dizer que não só 17 mesmo, a tua descendência possuirá os portões dos seus inimigos. Poderoso. Poderosa é essa palavra. Deus fez uma promessa, mas olha só, Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão é quem? O pai da fé. Existem dois tipos, né, de pessoas ali. Ali nós falamos sobre as estrelas dos céus e a areia da praia do mar. Quem são as estrelas do céu? Somos nós.
somos nós que ouvimos a mensagem de Cristo, ouvimos falar do seu amor, recebemos Ele, fomos completamente perdoados e agora, através da sua glória, a gente brilha. Aleluia. Tem crente aqui ainda, gente? Você brilha, sua vida brilha. E os outros são a areia da praia do mar, que são os judeus no dia de hoje. Amém? Mas tem uma promessa para os dois. Para os dois. Ele diz que deveras abençoareis e multiplicarei a tua descendência. Né? Isso, irmãos, é uma expressão idiomática. Na verdade, o que Deus está falando, né? Deus ali está falando para Abraão. E Deus já sabia que o Senhor Jesus ia vir lá na frente. Ele diz, ó, certamente multiplicarei abençoarei, certamente multiplicarei a tua semente. Cristo é a semente. Ele é o descendente. Ele é a semente. E diz, como as estrelas do céu e a areia na praia do mar, a tua descendência. Quem é o descendente que eu disse? Jesus. Isso, ele é a semente. Possuirá. Eu vou mudar um pouquinho essa palavra cidade. Os portões dos seus inimigos. Ele possuirá os portões dos seus inimigos. Esse era Cristo. E a Bíblia diz que quando eu ouço a mensagem do Evangelho, eu aceito Cristo como o meu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que assim como ele é, assim também nós somos. Então, se Cristo ele vai possuir os portões dos inimigos, quem você acha que possui também? Nós. Glória a Deus. Nós somos amalgamados com Cristo. Aleluia. Para quem não sabe o que é uma amalgamação, irmãos, é quando um componente ele se funde com o outro a ponto de não ser mais possível, não existe mais possibilidade de fazer separação desses dois. Aleluia. Quer dizer, você e Cristo não tem como mais fazer separação. Glória Uma vez que você aceitou, você está salvo e pronto, acabou. Aleluia. Não existe. Uma vez que você recebeu Ele, acabou. É você e Ele. Poderia até dizer, né, que é nesse momento que a luva e a mão passam a ser um só, né? Não tinha escrevido isso não. É bom para a próxima, né? Mas eu vou te falar agora. Quando você aceita o Senhor, Ele entra na sua vida, você e Ele passam a ser um só. Não pode mais tirar a luva, não, irmão. A mão e a luva é a mesma coisa, amém? Às vezes os irmãos chegam aqui de manhã, né? Eu pergunto, irmão, como é que tá? Fala, pai, eu e a rocha a mesma coisa. Eu falo muito isso com o Leco, né? Eu e a rocha, a mesma coisa. Estamos amalgamados, irmão. Amém? Daí? Amém. Glória a Deus. Deixa eu só ver para não ficar perdido aqui no meu esboço aqui. Tá. Então, baseado, irmãos, nessa promessa que nós lemos ali, a Abraão, né, nós lemos que a palavra, por conta dessa promessa, as portas do inferno não podem prevalecer sobre nós. Por quê? Cristo e eu estamos unidos. E tudo que Cristo fez ou faz, eu posso fazer também. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Tá certo. Então agora, irmãos, eu quero ler, esse aí eu mandei, Mateus 16. Aleluia. Só uma pergunta. Eu tenho até que horas? 11h30? 11h40? Meio-dia e 45? Estou brincando. Vocês não é crente, se falar até 10 horas da noite, eu sigo aqui. Não para nem para comer. Amém. Vamos ler. Olha só o que diz a palavra. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, ok. Perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. 15. Mas vós, continuou ele. O que eles estão falando? O que eles falam lá fora? Eu disse que é João Batista, eu disse que é um profeta. Eu disse, mas e vocês que andam comigo? E agora, quem que vocês dizem que eu sou?
16, Sarinha, por gentileza. E respondendo quem? Disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas. Sabe que esse barco aqui, né, o bem-aventurado significa feliz. Né? Sempre que eu tinha falado da busca da felicidade. Então, quando Jesus pergunta assim, e você, quem disse que eu sou? Ele disse assim, ó, tu és o Cristo. O que ele estava dizendo? Você é o Salvador. Você é o ungido. Você é a promessa que veio. Isso foi a primeira vez que alguém com Jesus disse que ele era o Cristo. Então, quando é que eu encontro a verdadeira felicidade? É quando eu entendo quem Cristo é para mim e recebo Ele na minha vida. É só assim que eu encontro a verdadeira felicidade, irmãos. Quando Deus ministra no meu coração, quem é Cristo? Ele é o Cristo, Ele é aquele que veio, morreu por nós, morreu por amor de mim, pelo perdão dos meus pecados e muitas outras coisas mais. Olha o que Jesus diz: feliz és Simão Barjonas. Esse bar, acho que o pastor já falou aqui outras vezes, esse bar significa filho, Barjonas. Então o que ele está dizendo? Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então, se você crê no Senhor Jesus, porque às vezes tem irmãos que são crentes, mas falam assim, ó, Deus não fala comigo, né? Mas é porque nós estamos acostumados com o quê, né? É você escutar uma voz, né? Através da sua audição. Mas o que nós acabamos de ler, que porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então, quando você recebe o Senhor na sua vida, não tem como. Você não pode dizer que você nunca ouviu a voz de Deus, porque é o próprio Deus que revela o Cristo em você. Olha lá, mas o meu Pai que está no céu, quando você aceita Jesus, é o próprio Deus que mostrou para você, que falou com você, ó, esse aí é o Salvador. Amém daí? Amém. Olha o 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode deixar aí congelado, por gentileza, Ari? Interessante, né, que tem algumas Bíblias que vão dizer que lá no começo que era Simão Pedro, nós lemos aqui. E agora, depois que ele tem essa revelação de Deus, né? O próprio Senhor Jesus disse, olha, não foi a carne ou o sangue que te revelou. Ou seja, foi uma revelação. Mas foi o próprio Senhor. Mas foi o próprio Deus. Agora Jesus disse para ele, olha, agora você tem uma revelação e eu vou fazer uma coisa, agora você tem outro nome. Agora você vai chamar só Pedro. Interessante, né? A gente podia até pensar, né? Será que depois que eu me converti, será que Deus tem outro nome para mim? Já parou para se perguntar isso? Talvez Deus tenha um outro nome para você. Isso aí você vai ter que orar, né? Outro nome. Chegar aqui chamando os irmãos de outro nome aqui, vai ser benção, hein? É, não, Sabrina? Mas vamos lá. Por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro, né, ele é masculino de pedra, né? Alguns irmãos pensam que a igreja está edificada sobre Pedro, mas não é sobre Pedro, que ele diz, ó, por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora vamos lá, Pedro, ele é um masculino de pedra. Então antes ele chamava Simão Pedro, e foi mudado agora, é só Pedro. Então o que acontece? Quando ele tem essa revelação, que ele recebe o Senhor, ele diz, ó, agora o seu nome é outro, porque a sua natureza agora é outra também. Quando o Senhor Jesus diz, olha, agora é Pedro, o Senhor está falando, a sua natureza agora é outra, estou te dando um outro nome, a sua vida agora vai ser outra, a sua sorte vai ser outra, aquilo que dava errado, Pedrão, agora vai começar a dar certo. Amém. Pedro era muito doido, irmão.
Ele é muito doido, é mais doido que nós mesmo. Você na presença de Jesus não tem coragem de sacar uma espada? Nunca. Pedrão teve. Pedrão teve, meu filho, foi pra cima. Falando que era doideira. Mas agora vamos lá. Porque quando ele aceita o Senhor Jesus ele muda a natureza dele para ter comunhão com ele mesmo. Porque quando eu aceito o Senhor Jesus não melhora a minha vida. Ele muda a minha vida. Ele não melhora a minha natureza. Ele muda a minha natureza para ter comunhão com ele. Amém. Para ter comunhão com ele, porque agora tudo que ele faz, posso eu fazer também. Amém. Mudança de natureza. Por isso que antes você vê o cara quando estava no mundo, ele era doidão, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Agora você vê o cara na igreja, falta pouco os outros bater nele, ele não faz nada, né? Mas é porque mudança de natureza. Talvez o mundo te chamava de outros nomes, te xingava, te colocava apelido, talvez até mesmo por conta de coisas que você fazia. Talvez o mundo te colocava vários nomes, mas na presença do Senhor, o Senhor diz para ele, agora seu nome é Pedro. O Senhor está falando para você, agora eu te dei um novo nome. O Senhor, quando Ele te dá um novo nome, Ele te dá uma nova natureza, Ele te dá um novo tudo. Ele enche completamente. Amém. Amém? Daí? Glória a Deus. Eu estou quase finalizando, né, irmãos? Será? Tá, e quem é a pedra? Né? Por isso eu disse que tu és Pedro e sobre esta pedra. A pedra pode ser três coisas. Vamos colocar aqui. O primeiro delas é Cristo. Ele mesmo é a pedra onde a igreja está edificada. Amém? Veja isso. Por isso eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Segunda coisa que pode ser a pedra. A revelação que João teve de quem Jesus era. Porque sobre a revelação que você recebeu de que o Senhor é Salvador, no momento dessa revelação, você é salvo para fazer parte desta igreja poderosa, onde as portas do inferno não prevalecem. Amém, Jesus. Glória a Deus. Está dando para entender? Amém. Glória a Deus. Terceira coisa que pode ser esta pedra, que Jesus está falando com Pedro, é a confissão. Eu vou ler aqui, porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Quando se faz isso em fé, a sua vida é transformada. Você passa a fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, e contra a sua vida, as portas do inferno não podem prevalecer mais. Amém? Muitas pessoas têm medo, né? Quando a gente fala de começar um jejum, que tem essa agitaçãozinha, né? Muitas pessoas têm medo do que o diabo pode fazer na minha vida se eu começar a entrar nessa batalha, comprar essa briga, essas coisas assim, né? Muitas pessoas têm medo. Mas aqui nós lemos que tem uma promessa do Senhor para nossas vidas. E o diabo já sabe dessa promessa. E o besta já entra na batalha sabendo que ele já perdeu. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Baseado nessa promessa, nós lemos lá que a promessa era sobre a descendência de Abraão, que era o Senhor Jesus, a semente. E nós agora, nós e Cristo somos um só. Então quando o diabo ele tenta comprar uma briga com a sua vida, ele já sabe que ele já perdeu. A minha parte é só crer naquilo que ele já fez. Glória a Deus. Amém, Jesus. Ele já perdeu, irmãos. Não tenha medo daquilo que o diabo pode fazer. Agora eu vou entrar no jejum. E se o diabo começar a mandar o raio, ficar atrás de mim, criar um acidente, esse tipo de coisa. Não tenha medo dessas coisas. Essas coisas é para aquele que não crê. Para aquele que não crê, a Bíblia diz que você vai ter vida e vai ter abundância. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Andar com medo é coisa de quem não crê, irmão. É coisa daquele que ainda não recebeu Cristo. Não estou falando isso para você ficar acusado, não. Mas estou falando para você crer. Creia na promessa. Amém. Glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Louvado seja Deus. Amém até aqui? Amém. Então, baseado nessa palavra, não tem macumba, magia, não tem maldição hereditária que tem poder contra a sua vida. Se você está com medo de alguém que está fazendo oração contrária, eu, muito tempo atrás, ficava pensando, não, rapaz, esse cara que não gosta de mim, será que ele está orando contra? Eu ficava pensando e ficava, meu Deus, repreende toda oração contrária.
Eu estou te falando, não tem poder contra a sua vida. Amém. A palavra que alguém liberar lá, não tem poder contra a sua vida. E se um dia alguém que te passa trabalho, ou seu patrão, quiser te prejudicar, alguma coisa assim, deixar o diabo entrar na mente dele, não se preocupe. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas, Gustavo, é muito interessante saber, né? Porque até agora nós estamos falando sobre as portas do inferno, né? E o que é as portas do inferno que nós estamos falando tanto aqui até agora, né? Está preparado para receber, Luva? Amém. Glória a Deus. Eu já vou finalizar, tá, irmãos? Esse lugar, quando nós começamos a ler, versículo 13, estava falando que Jesus ia para Cesareia de Filipe. Né? E Jesus estava passando por lá com os discípulos dele. E ali nesse lugar, tinham uns lugares que eram divididos assim para adoração de deuses gregos. Né? Para você que gosta de aprender as coisas, né, tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que chama Israel com Aline. Depois você pesquisa. Conhece? Muito bom, né? Isso, chamada Israel com Aline. E ela vai nos lugares e ela fala, olha, foi aqui que aconteceu isso, foi ali mais ou menos naquela região que Jesus falou aquilo. Né? Israel com Aline. É muito bom, muito educativa, né, cristã. Tá? Então é uma... Ela é judia? Então ela conta as histórias que acontecem lá, sabe? Muito bom mesmo. Depois, pesquisa lá, só caráter de informação, de lugares, essas coisas assim, é muito legal. Eu creio que o Senhor um dia vai nos levar para conhecer aquela terra, amém? Amém. Glória a Deus, eu creio. Você crê também? Glória a Deus, é isso aí. Então, lá naquele lugar tinha lugares separados para adoração de deuses gregos. E tinha um lugar lá bem grande separado, né? Hoje não se chama Cesareia, é um lugar que eles chamam lá hoje de Banhas, né? Que é até um lugar muito grande, que eles usavam esse lugar para adoração de um deus, entre aspas, né? Porque era um demônio, chamado o Deus Pan. Né? Esse deus, esse demônio, né? Vamos falar assim, ele tinha da metade do corpo para baixo penas como de bode, né, cabra, alguma coisa assim, né, e da metade para cima era homem e tinha chifres, né, parece aquele negócio de Capricórnio que eles falam. Você tem de signo doido aí? Alguém já viu algum desenho por aí que uma pessoa da metade para baixo tem patas de bode, essas coisas, e da metade para cima? Já viu, né? Percy Jackson lá demais, né? O protetor dele é esse cara. Pois é. Então quando você vê esse filme já vai sabendo. É demônio. E tinha chifres. E esse espírito desse demônio lá que eles adoravam, ele usava uma flauta que ele tocava e ele chamava de flauta Pan também. E daí vem a origem do nome Pânico. Né, que quando ele aparecia na floresta e tocava a flauta, aqueles que adoravam a ele ficavam em pânico, eles entravam em pânico, porque aquele espírito ele colocava muito medo. E as pessoas ficavam aterrorizadas. E por isso eles colocaram aquele nome, daquele lugar, daquela entrada de as portas do inferno. E quando aquele Deus aparecia, o terror era total. Era medo para tudo que é lado. Daí vem a palavra pânico. Então, uma pessoa que sofre de síndrome do pânico, na verdade é uma pessoa que está sofrendo ataques malignos. Né? A Bíblia diz que o Senhor não te dá espírito de medo, mas de coragem. E agora você imagina a cena, né? Você está sabendo dessa história agora. Imagina a cena, Jesus passando aqui. Vou fazer o pastor hoje, Pedrão. Chega aqui. Vou fazer o pastor hoje. Chega aqui, Pedrão. Vamos para poder aparecer lá. Vamos supor que tinha mais uns 11 aqui, ou talvez até uma turma a mais. Aí vem passando. Aí Jesus para aqui e pergunta: o que o pessoal por aí está falando que eu sou? Aí uns diz, né? Uns diz que você é profeta. Diz que você é profeta. Elias. Outras coisas,
As coisas mal. Ô Simão. Simão Pedro. Encaixou certinho o personagem. Quem disse que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do vivo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dá para bater palma, não. Fala, Senhor. E aqui, e lá tá, né, as portas do inferno. A porta do inferno é um lugar de adoração a esse demônio pano. Agora Jesus vira para Pedro e diz: olha, quem te revelou isso não foi a carne e nem o sangue, mas foi o próprio Deus. Vamos falar assim, mas foi o próprio Deus que te revelou. Por isso eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, eu falei que poderia ser o quê? O próprio Senhor Jesus. Poderia ser o próprio Senhor Jesus, mas poderia ser a confissão, eu anotei, e a revelação. Glória a Deus. Isso é bom demais esses matadores. Poderia ser coisa. Aí, ele vira. Eu posso conjecturar aqui, ele se vira e aponta para as portas do inferno, que era aquele lugar de adoração, aquele demônio que causava medo, terror, né? E diz assim, ó, esse é o dia que tu és Pedro, e a porta do medo, a porta da depressão, a porta do terror, a porta do pânico, não vão prevalecer contra a igreja. Aleluia. Obrigado, Pedro. Glória a Deus. Preste bem atenção uma coisa, o Deus Pan é adorado com medo, mas o nosso Deus é adorado em amor. Tudo que põe medo, a porta do inferno é aquilo que põe depressão na pessoa, é aquilo que põe medo na pessoa, aquilo que põe pavor na pessoa, aquilo que põe terror na pessoa, medo das coisas. Eu conheço gente que eu posso ter ido ali agora num lugar escuro e sair, só pedir para ir lá e não vai. Sabe o que é isso? Demônio. Põe medo na pessoa. Estou falando sério, irmãos, isso é... Para quem conhece alguém que tem medo dessas coisas, eu conheço uma pessoa que já teve síndrome do pânico. Ela não vai num lugar escuro mesmo sabendo que não tem nada lá. Alguém olha para ela na rua, ela quer ir embora, ela quer correr. Por quê? Medo, pânico. Mas quando Jesus diz para ele assim, ó, quando você... Só eu vou conjecturar com as minhas palavras aqui. Quando você tiver a revelação, Deus vai falar no seu coração que Cristo é o Salvador. Ele é o Salvador. Você vai receber uma nova essência. Você vai receber coisas novas de Deus. E o medo, ele não vai ter mais poder contra a sua vida. Amém. E as portas do inferno, que já foram derrotadas, não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Eu disse aqui que o Deus Pan era adorado por medo, mas o nosso Deus é adorado em amor. O nosso Deus, ele nos envolve com laços de amor. Ele nos aproxima pelo amor, pelo perdão dos pecados. É muito triste, irmão, você vê até hoje que muitas pessoas têm medo de Deus. É muito triste você ver que até hoje tem pessoas que têm medo do nosso Deus, porque os lugares onde que eles vão, a mensagem é de terror. E aí, como é que está a sua vida? Você está vivendo a vida santa? Você está fazendo aquilo, isso, aquilo, outro? Os olhos de Deus estão como chama de fogo. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Sim, a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia não define ele como um Deus irado. A Bíblia define ele como amor. Deus é amor. E as pessoas andam o tempo todo esperando o quê? Juízo de Deus sobre a minha vida. O que você está fazendo? O que você deixou de fazer? E aí, está vivendo a vida santa? O quê? Medo? Esse tipo de coisa. No dia que a pessoa faz ela fazer o quê? Tomar distância. Ela se retrai. Porque na hora que ela se aproximar dessa pessoa, vai ver o quê? Condenação, acusação. É isso que acontece. Mas eu quero te dizer que todas as vezes que você vier aqui, vai ter uma palavra de amor para a sua vida. Amém. Você sabe qual é o dia que
que o filho mais reconhece a importância do pai para ele, é no dia que ele erra. É no dia que ele apronta. É no dia que ele faz alguma coisa muito feia, que ele acha que foi muito feia. Eu já tive situações na minha vida em que eu sabia que eu só podia contar com meu pai e minha mãe. Que era o meu pai de verdade, minha mãe de verdade. E essas coisas, irmãos, quando nós passamos algumas situações na vida, quando nós erramos, e nós vamos atrás do pai e da mãe, nós encontramos um pai de verdade, uma mãe de verdade, nós sabemos que ali nós temos amor. Então, quando você erra, se o seu pai vem com ira, te dá castigo, você não quer estar próximo dele. Mas no dia que o filho apronta, que ele vem, que ele encontra o braço do pai, o braço da mãe de verdade, esse filho, ele não teme quando ele erra e se aproximar do pai e da mãe. Se coloque sobre os seus pés. Quero orar por você, vamos encerrar. Peguei só uma parte dessa mensagem, que essa mensagem é muito grande. Glória a Deus. Ainda estou assim na intermediária, nem 11h30, nem meio-dia. Eu queria orar com você agora, irmãos, porque às vezes nas nossas vidas nós podemos ter medo de alguma coisa. Eu quero orar nesse momento para que o Senhor venha encher a sua vida. Amém. Encher a sua vida. Nós cantamos aqui que a glória dele enche toda a terra. E ele vai encher a sua vida cada vez mais. Amém? Quero te convidar a fechar seus olhos. Vamos orar, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pela vida desse meu irmão, pela vida dessa minha irmã, pela minha vida, minha família. Pai, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que se tiver medo em algum lugar, que todo esse medo venha dar lugar à Tua presença. Que todo esse medo venha dar lugar à coragem. Eu peço ao Senhor, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que todo espírito do medo caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos declarar, meu Pai, sobre as nossas vidas aqui nesta manhã. Nós vamos entrar, meu Pai, nessa semana com coragem. Nós vamos entrar com ousadia. A Tua palavra diz, meu Pai, que nós possamos nos achegar ao Senhor com confiança. Pai, quando nós errarmos, quando nós falharmos, quando nós tropeçarmos no meio do caminho, que nós não venhamos a hesitar de nos aproximar do Senhor e receber, meu Pai, do Senhor, esse amor que o Senhor tem, que nós possamos ter cada vez mais essa revelação do Senhor sobre as nossas vidas. Meu Pai, eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, meu Pai, que as portas do inferno não vão prevalecer contra as nossas vidas. Nós não vamos andar, meu Pai, pelo medo, nós não vamos andar, meu Pai, pelo pânico, mas nós vamos andar nesse amor, nós vamos andar em ousadia, com coragem, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, aí 5 pessoas, 2 pessoas, semana passada.